Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros em geral, mas especialmente os concurseiros da área da saúde. Já estamos todos sabendo, o edital para o concurso do município de Vitória para a área de saúde foi publicado hoje, dia 27 de setembro. Nós temos aí um edital com inúmeras vagas para vários cargos, oportunidades para nível fundamental, nível médio, nível superior. São provimentos de vagas imediatas e também formação de cadastro de reserva. Todos nessa área da saúde. Então o edital está publicado, a banca é o Instituto AOCP, é um instituto já conhecido aqui dos capixabas, realizou recentemente os concursos da PM, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Estado do Espírito Santo. Então é uma banca que já tem um acervo histórico interessante para que os candidatos ao concurso tenham um direcionamento em relação aos pensamentos da banca examinadora. O concurso ele terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais até 2 anos. E, evidentemente, aqueles que forem aprovados no concurso e forem nomeados, empossados, serão regidos pelo regime estatutário. Então, não será regime seletista, serão servidores públicos efetivos, regime estatutário com estabilidade. Então, realmente, uma excelente oportunidade para que você se torne servidor efetivo do município de Vitória. Bom, são muitos cargos, conforme eu já falei, as remunerações também variam bastante. Nós temos oportunidades as mais variadas, começando aí pelo nível fundamental, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de laboratório, auxiliar de veterinária, são várias oportunidades para esse nível fundamental, com uma remuneração de R$ 1.354,10. Mas muito interessante também, evidentemente, são aqueles cargos de nível médio e de nível superior. São várias oportunidades para o nível médio: assistente de farmácia, técnico de enfermagem 30 horas, técnico de enfermagem 40 horas, técnico de laboratório, técnico de prótese dentária e técnico em higiene dental. Então, há vagas disponíveis para ingresso imediato e também cadastro de reserva. Uma coisa interessante é que há a possibilidade de você fazer o concurso para 2 cargos ao mesmo tempo, porque no caso, por exemplo, de técnico de enfermagem, você poderia fazer o de 30 horas, que a prova vai ser pela manhã, e o de 40 horas, que a prova será à tarde. Daí então você tem dupla possibilidade de concorrer e conseguir atingir aí a uma dessas vagas. Já para o nível superior, nós também teremos oportunidades para vários profissionais de vários segmentos e formações diferentes. Temos para assistente social, para biólogo, para dentista no caso 20 horas ou 40 horas. Também teremos para dentista com várias especialidades, são muitas, implantodontista, ortodontista, periodontista, tem também o cirurgião dentista para PNE. Então são várias especializações no caso de cirurgião dentista. A remuneração no caso do cirurgião dentista de 20 horas está R$ 4.071,50 e no caso do dentista 40 horas R$ 8.143. Temos também a oportunidade para enfermeiro 30 horas, enfermeiro 40 horas. Há também a possibilidade de você fazer
para os dois, né? Uma prova vai ser pela manhã, outra vai ser à tarde, então você pode concorrer duplamente. No caso de dentista também, no caso de sem especialidade, sendo só o cirurgião, a mesma situação, o 30 horas a prova, o 20 horas a prova é pela manhã e o 40 horas a prova é à tarde, então dá para você concorrer nas duas modalidades, tendo aí dupla possibilidade de concorrência. Temos também oportunidade para farmacêutico, fisioterapeuta, e aí começa a dos médicos, né? Temos para clínico geral, médico 40 horas e várias especialidades. Vou falar algumas aqui: angiologista, cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, geriatra, ginecologista, infectologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, proctologista, psiquiatra, reumatologista, urologista e médico veterinário. Eu acabei falando todas. Bom, nessa dos médicos, nós temos aí também a questão da jornada semanal, né? O 20 horas e o 40 horas. Para o 20 horas, a remuneração é de R$ 4.071,50 e para o 40 horas, R$ 8.143. Bom, desses de médicos, o que chama bastante atenção é em relação, por exemplo, ao médico clínico geral, que são 29 vagas, né, para provimento imediato, mais o cadastro de reserva. Então são muitas vagas. O médico 40 horas são 6 vagas mais o cadastro de reserva. Uma outra especialidade interessante em relação a número de vagas é o pediatra. Nós temos 10 vagas mais cadastro de reserva para o médico pediatra para jornada semanal de 20 horas. Temos também o psiquiatra, são 6 vagas e no mais são menos vagas, tipo 3 vagas, 2 vagas, 1 vaga, né? Então você realmente teria que dar uma verificada e uma analisada no edital para decidir o que é mais interessante, o que se adapta evidentemente à sua formação. Então, além dos médicos e dos demais cargos que eu já mencionei, teremos ainda oportunidade para nutricionista, psicólogo e técnico esportivo, 30 horas, 40 horas e por fim para terapeuta ocupacional. Então há uma variação em relação à jornada de trabalho, em alguns casos 20 horas, outros casos 40 horas, outros 30 horas. O importante é você lembrar que há muitas oportunidades para as mais variadas formações na área da saúde. Em relação ao valor da taxa de inscrição, nós temos um detalhe interessante nesse edital, porque resolveram fazer de forma linear. O valor da inscrição é igual, né? Seja para o nível fundamental, para o médio, para o superior, vai ser igual, R$ 45 é o valor da taxa de inscrição. E essas inscrições para o concurso, elas vão de 8 horas da manhã do dia 30 de setembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de outubro. Então vai ser um mês, né, o período de inscrições. Então, conforme eu já disse, dentro desse período, você deverá tomar a iniciativa de fazer a inscrição lá pelo site do Instituto AOCP e também, dentro do prazo assinalado no edital, efetuar o pagamento do valor de inscrição, que é único, de R$ 45. É possível conseguir isenção desse valor nos termos previstos no edital.
No caso de pessoas desempregadas ou pessoas que estejam empregadas, mas que ganham até um salário mínimo, e também pessoas que são doadoras de sangue. Então, seguindo os protocolos trazidos no edital, existem alguns requisitos que deverão ser preenchidos. Você poderá pleitear, né, num período pequeno, de 30/9 até o dia 3/10, né, um espaço bem curto, você poderá pleitear a isenção do pagamento dessa inscrição. Bom, o edital prevê uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, 5% das vagas ofertadas estão reservadas para pessoas com deficiência. Há também uma reserva de vagas para negros e indígenas, 30% das vagas, né, estão reservadas, mas apenas para aqueles cargos com o número de vagas igual ou superior a 3. Então, se tiver um determinado cargo que a oferta inicial seja, por exemplo, de apenas 1 ou 2 vagas, não haverá a reserva para negros e indígenas. Então, temos que ter pelo menos a oferta imediata de 3 vagas para que haja essa reserva de 30%. Bom, o concurso ele será um concurso, no caso dos níveis fundamental e médio, de fase única, né? Não haverá várias fases. Para o caso dos níveis fundamental e médio, fase única, que será composta de uma prova objetiva. Então, para os níveis fundamental e médio, prova objetiva somente. O concurso começa e termina aí, na prova objetiva. São 50 questões, num total aí de 100 pontos. Por quê? Porque há uma distribuição, né, diferenciada de pontos. Então, no caso dos níveis fundamental e médio, nós teremos língua portuguesa, informática básica, ética e legislação na administração pública, conhecimentos básicos de saúde pública e conhecimentos específicos. Bom, de português, então, são 10 questões, informática 5, ética e legislação na administração pública também 5, esses conhecimentos básicos de saúde pública 10 questões e os conhecimentos específicos 20 questões. Somadas todas essas questões, nós teremos aí então 50 questões. E por que é possível uma pontuação máxima de 100? Porque o peso vai variar. No caso de português, cada uma das 10 questões valerá 1,5 ponto. No caso de informática e ética na legislação, ética e legislação na administração pública, das 5 questões para cada disciplina, 1 ponto. Conhecimentos básicos de saúde pública, 2,5 pontos. E nos conhecimentos específicos também o peso é de 2,5. Então aí, 50 questões com esses respectivos pesos, nós teremos aí a possibilidade de uma pontuação máxima de 100 pontos. Já em relação aos cargos de nível superior, nós teremos 2 fases, né? A primeira fase, que também será uma prova objetiva, 50 questões, tudo muito parecido, 10 questões de língua portuguesa valendo 1,5 ponto cada questão, 5 de informática básica valendo 1 ponto cada questão, ética e legislação na administração pública, 5 questões valendo 1 ponto cada questão, conhecimentos básicos de saúde pública, 10 questões valendo 2,5 pontos e por fim, os conhecimentos específicos, 20 questões valendo 2,5 pontos cada questão. E daí, então, nós vamos totalizar, igualmente aconteceu com os cargos de nível fundamental e médio, uma pontuação máxima de 100 pontos. A diferença aqui para o nível superior é que nós teremos uma segunda etapa no concurso, uma segunda fase, que é a fase de títulos. Essa fase de títulos, ela valerá no máximo 10 pontos. Então, quais são
esses títulos, quais são essas possibilidades, né? Um máximo de 10 pontos, se você tiver doutorado, você ganha 5 pontos, mestrado 3 pontos e pós-graduação 1 ponto. No caso de doutorado e mestrado, você só pode apresentar um título, então se tiver 2 títulos de doutor, você não vai ganhar 10 pontos, porque só vão contabilizar um dos títulos, mestrado idem. No caso de pós-graduação, especialização, que você vai ter 1 ponto, você pode apresentar 2 títulos e daí você consegue os 2 pontos. Então, pós-graduação, caso você tenha mais de uma, você consegue contabilizar 2 títulos e ganhar 2 pontos. Bom, essa prova objetiva, seja do nível médio ou do nível fundamental, ela será composta de questões de múltipla escolha. Cada questão terá 4 alternativas. Você não pode zerar nenhuma matéria. Então, cada área de conhecimento, português, informática, os conhecimentos básicos, a legislação, conhecimentos específicos, você tem que pontuar em cada segmento desse, em cada disciplina. Se zerar alguma disciplina, você é eliminado do concurso. E no cômputo geral, você tem que fazer um mínimo de 50% da prova para você também não ser eliminado. Então, é aquela situação, né? Concurseiro tem que dominar todo o conteúdo programático, não pode abandonar uma matéria do tipo: vou saber tudo, né, de português, mas não vou estudar informática. Daí então, se eu zerar a informática, eu ganho pontos em português, de forma que há uma compensação. Na verdade, não dá para pensar assim. Você tem que pontuar na informática, então você tem que estudar todas as matérias de forma a não zerar nenhuma. E tem, claro, que cuidar para conseguir um percentual mínimo aí de acerto de 50%, para que você também não seja eliminado do certame. Na verdade, você tem que se preparar para conseguir uma performance bem maior do que 50%. Um concurso desses é regra geral para você se tornar competitivo e você ter chance, né, de abocanhar uma das vagas. O seu desempenho deverá estar na casa dos 80%. Então comece imediatamente a criar a sua estratégia de estudo para que você consiga, de hoje até a véspera da data da prova, adquirir uma competitividade importante, né? Uma competitividade que consiga fazer com que você realmente alcance uma dessas vagas ofertadas. A data da prova objetiva já está marcada, dia 1º de dezembro. Então nós temos aí, né, todo o mês de outubro, todo o mês de novembro para a gente se preparar, né, para esse concurso. É um tempo hábil, é possível você alcançar uma competitividade com 2 meses de estudo, desde que você se discipline, que você tenha um planejamento estratégico, tenha bons materiais para você ter uma condução correta dos estudos para esta oportunidade, grande oportunidade aqui no estado do Espírito Santo. Seguramente muitas pessoas até do interior do estado estavam aguardando a oportunidade, né, para fazer um concurso, para ser servidor efetivo aqui da capital. Bom, eu espero ter contribuído, né? Fizemos um apanhado do edital. Você deverá fazer a leitura evidente desse regulamento. Eu sempre digo que o primeiro ponto num concurso para o concurseiro é a leitura do edital. Não dá para você ir para um jogo sem conhecer as regras. Tem que conhecê-las e dominá-las. Então a leitura do edital deve ser feita por todo candidato. Eu apenas trouxe uma geral desse edital para você já começar a pensar fortemente nesta oportunidade que está sendo ofertada. O meu nome é Ivone, eu sou aqui do CEP, preparatório para concursos em Vitória, no Espírito Santo. Um grande abraço para você.